Boa noite a todos e todas do TED Espaço e Vida. Eu sou o professor Júlio César e eu vou conversar hoje aqui com vocês sobre o cemitério dos Pretos Novos e vou fazer algumas reflexões sobre o maior cemitério de escravizados, a sua importância e, sobretudo, o que ele significa para nós hoje. Para falar disso, eu vou fazer aqui uma breve exposição, uma apresentação também, que vai nortear aí as nossas discussões. Gostaria desde já de agradecer a todos pela participação e pela atenção, porque pelos próximos minutos vamos conhecer o maior cemitério de escravizados, né, das Américas. A reflexão de hoje que eu queria propor é: ainda existem pretos novos? Racismo, escravidão e morte. O Cemitério dos Pretos Novos é o maior cemitério das Américas que nós temos ainda notícia, que nós conhecemos. A especificidade desse cemitério é que ele era acoplado ao mercado de escravizados que existia aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, na zona da Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro, que existiu até o século XIX. Esse cemitério era destinado a algumas pessoas, alguns escravizados, aos escravizados africanos, né, que foram retirados da sua terra e trazidos para o Brasil de forma compulsória. O nome que eles recebiam eram pretos novos. E eram chamados de pretos novos porque a escravidão tinha essa percepção e essa ideia de que essas pessoas eram coisas, né, eram usadas por outras pessoas. Daí, por nunca terem sido usadas ou adquiridas antes, eram recém-compradas, eles eram chamados de pretos novos. Uma outra especificidade é que esses corpos que eram jogados ali nunca eram sepultados. Diferentemente de outro tipo de cemitérios, esses escravizados eles tinham os seus corpos deixados à flor da terra. Preto novo é a nomenclatura que é dada, né, a esse homem, um homem, né, nós pensamos assim, a partir dos seus 18 anos. Preta nova seria uma mulher, a nomenclatura, a própria documentação historiográfica trata assim para essas mulheres, e moleque novo seria um jovem, um adolescente, aí até os seus 14 anos, moleca nova assim também. E tinha também no cemitério Pretos Novos, nós vamos encontrar registros de muitas crianças. Essas crianças eram chamadas de crias, tanto para meninas quanto para meninos. Esse tipo de nomenclatura, pretos novos, eram chamados essas pessoas que foram arrancadas de sua terra e sepultadas nesse cemitério de escravizados, o cemitério dos Pretos Novos. A gente pode dizer, quando eu olho para o cemitério dos Pretos Novos e tudo que ele representa, essa reflexão sobre se ainda existem pretos novos me faz pensar sobre os pretos novos, sobre alguns pontos de vista muito interessantes. Primeiro, como um local de afastamento, porque ele era longe do centro da cidade, num local ermo, separado, para que as pessoas não vissem o que estava acontecendo ali e, sobretudo, para que as pessoas não sentissem o cheiro que vinha do local por conta dos corpos que não eram sepultados. Um local de respeito com a morte, com a dor da morte, no sentido de que não havia a possibilidade de um sepultamento digno, seja na cultura nossa, na cultura cristã, ou seja na própria cultura africana. Um local de abandono, porque aquele era um local afastado justamente por conta disso, onde as pessoas que passavam por ali reclamavam do cheiro, reclamavam da situação, mas não da forma como aquelas pessoas eram sepultadas ali. Um local também de muito sofrimento, porque na cultura africana, e não só na cultura africana, mas em todas as culturas conhecidas, a dor da morte, a dor da perda é uma das maiores dores, e sobretudo quando você não pode sepultar o seu. E é justamente o que acontece no cemitério Pretos Novos, uma vez que esses corpos nem sepultados dignamente era feito. E também um local de apagamento da memória, porque ao final do momento do sepultado, desse primeiro período do tráfico negreiro, que vai até 1830 e termina em 1831, com a famosa lei que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, que propunha naquele momento o final do tráfico negreiro, o cemitério também é fechado, assim como o valongo ele começa a ser descaracterizado para não dar pistas de que o tráfico continuava e continuará até 1850. O cemitério termina em 30 e, a partir dali, tem um processo de apagamento de memória. Esse apagamento de memória é tão forte, é tão avassalador, que muitas pessoas, mesmo no Rio de Janeiro,
não conhecem o cemitério dos Pretos Novos, não fazem a mínima ideia quando vão ao Valongo, pertinho da cidade do Samba, que ali existia um cemitério onde essas pessoas eram jogadas e deixadas para apodrecer e para cheirarem mal depois da morte. Esse local é o local onde existiu, né, o cemitério dos Pretos Novos. A antiga rua do cemitério, você vê aqui no mapa a Rua do Cemitério, e era chamada de Rua do Cemitério justamente por conta disso, por conta da proximidade dele, do local que ele está, do desembarque dos escravizados, que era feito no Saco da Gamboa, na região do Saco da Gamboa. Eles atravessavam em frente ao cemitério de Pretos Novos, os mortos já eram depositados ali. E depois eram vendidos do outro lado, no Valongo. A igreja de Santa Rita era o local, era a igreja que te deveria, né, fazer esses sepultamentos. A igreja de Santa Rita, fundada em 1721 pelo português Manuel Nascentes Pinto, devoto de Santa Rita, ele foi um dos homens que vão propor essa ideia e vão tomar conta, né, dessa questão da morte dos escravizados, devido à sua penetração das suas influências políticas. Ele consegue manter na frente da igreja de Santa Rita o cemitério de escravos, o primeiro cemitério dos Pretos Novos. Mais tarde, o Marquês de Lavradio vai retirar o cemitério dos Pretos Novos de frente da igreja de Santa Rita e vai transportar esse cemitério para o Valongo, onde nós vimos. Isso aconteceu porque antes o tráfico negreiro, a venda de escravos, era feita na rua 1º de Março, né, atual 1º de Março, antiga Rua Direita. No momento que é retirado o mercado dessa região, né, ele vai então ser transportado para o Valongo, o cemitério vai junto com ele. O cemitério vai junto com ele, eu quero dizer que, a partir de então, os sepultamentos não serão feitos mais de Santa Rita, mas serão feitos lá no Valongo, no cemitério dos Pretos Novos. Mas a nomenclatura para o cemitério dos Pretos Novos se mantém, o que se percebe que é a mesma prática, é o mesmo modo de se sepultar ali naquele local, na região do Valongo, que mais tarde vão dizer que é o cemitério daqueles que fugiram para sempre da escravidão. Por isso, esse local é um local de desrespeito com a dor da morte do outro. Em todas as culturas que nós conhecemos, né, mesmo nas culturas tradicionais, entre os povos tradicionais, não poder sepultar o seu é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Em todas as culturas existe uma forma de se despedir daquele que está entre nós, daquele que nós amamos, do nosso parente, do nosso ente querido. Para os africanos, para os grupos étnicos africanos, sobretudo os bantus, esse é um dos momentos mais importantes, porque é o momento em que você vai colocar o seu ente querido junto aos seus antepassados, junto ao panteão daqueles que da sua linhagem, né, fazem parte e que intercedem por você. Não fazer isso é uma questão de desrespeito profundo com os mortos e pode trazer para as pessoas que estão vivas agruras, maldições e também, sobretudo, problemas terríveis por conta de não guardarem esse preceito tão importante que é de sepultar o seu. Esse sepultamento em África podia ser muito simples, né? Podia ser muito simples, era simplesmente sepultar, colocar embaixo da terra. É claro que os mais ricos, né, os sobas, os reis, eles tinham funerais que duravam dias, com muita festa, com muita música, com muita dança. Mas todos eles tinham uma característica em comum, mesmo dos sobas quanto dos pobres, do africano pobre, que estava numa vila, era a ideia de que ele tinha que ser sepultado, ele tinha que estar debaixo da terra. De maneira nenhuma o seu corpo poderia ficar insepulto. No Rio de Janeiro, Debré presenciou várias vezes sepultamentos de escravizados nas igrejas católicas. E ali você vê festa, você vê dança, você vê foguedo, porque essa é a interpretação africana sobre a morte. É um momento de passagem, é um momento de felicidade, não de tristeza, desde que os seus fossem sepultados dignamente. Por isso, alguns acreditam que muitos procuravam as irmandades para poderem sepultar os seus, como a figura que a gente observa aqui ao lado. O problema é que, nesse cemitério dos Pretos Novos, não havia a possibilidade de sepultamento embaixo da terra, pois os corpos ali nunca eram sepultados. Ele também pode ser visto como um local de abandono, né? E o Freires, o viajante alemão que esteve no Rio de Janeiro em 1814, ele pôde presenciar o que ele estava vendo ali, o que era o cemitério dos Pretos Novos. Quando ele se dirigia ao cemitério dos ingleses,
ele passou em frente ao cemitério do Valongo, esse cemitério dos Pretos Novos, que ele vai dizer que naquele lugar não tinha espaço para tanto sepultamento, não havia cerca, não havia muro, os corpos eram queimados uma vez por semana, amontoados no meio do terreiro, e depois eles eram queimados, tocado fogo. A única coisa que ele viu de resquício ali da igreja foi um velho, que ele não sabe se era padre, mas vestido como padre, lendo ali um livro de reza, encomendando as almas daquelas pessoas. O que Freires viu ali é a prova do que acontecia nesse local também, esse local de abandono. É claro que os moradores vão se levantar contra o cemitério, não como outra forma que o sepultamento era feito, mas porque o cemitério estava ali naquele local. Tendo em vista que aquela região, que era ermo, um local ermo, afastado, ele ao longo do século XIX, sobretudo depois da vinda da família real, em 1808, trouxe aí, junto com as políticas joaninas, o adensamento populacional do local, porque começou a se calçar ruas, se drenar os locais, né, de charcos, os pântanos, e isso fez com que essas pessoas tivessem maior mobilidade e começassem a ocupar essa região do Valongo. É nesse sentido, então, que essa região começa a ser cada vez mais habitada. E essas pessoas que vão morar na região começam a questionar o sepultamento que é feito ali. Lembrando que eles questionam não a forma a desumana que eles são sepultados ali, mas por que existe um cemitério de escravizados dentro, né, da cidade, da corte e do Rio de Janeiro. Os corpos eram, então, jogados no cemitério dos Pretos Novos, depois eles eram tocados fogo, depois eles eram desarticulados, ou seja, você não encontrava ali um esqueleto inteiro, você tem fêmures de um lado, você tem crânios de outro, tíbias do outro lado. Acredita-se que isso era para que tivesse mais espaço. Portanto, esse cemitério é um local também de abandono. Esse cemitério era um local também de sofrimento, como a gente viu, né, falando sobre isso aí, da forma como eles eram sepultados e da impossibilidade desses escravizados sepultarem os seus. E de onde vieram esses escravizados, ou quem eram esses escravizados, né? A análise que a gente fez do livro de óbitos da freguesia de Santa Rita, que é o livro onde traz toda a documentação do cemitério, afinal de contas era a igreja de Santa Rita que lavrava os óbitos, como eu disse no começo, ela trazia as regiões por onde esses escravizados passavam, ou seja, os principais portos. E eles tinham, todos eles, pelo menos 90% desses dados que nós levantamos ali, eles vêm da África Central Atlântica. Eles eram conhecidos pelo tronco linguístico falado Bantu, que significa povos, homens, né? Essa gravura também do século XIX ficou conhecida como uma tentativa de mostrar quem eram essas pessoas que vinham ali. Uma das características mais interessantes é que todas elas tinham essa percepção da morte, um local, um momento de passagem, um momento de cultuar os seus e um momento também não apenas de afastamento, mas também um momento de alegria e de celebração, dado a importância do momento da morte, dessa passagem para o outro mundo. Eles vieram dessa região chamada África Central Atlântica, também a África Bantu, você tem Benguela, Ambris, Cabinda, Luango, e através desses dados nós conseguimos quantificar de 1824 a 1830 esses escravizados que vieram para o Rio de Janeiro. Vieram e chegavam aqui depois de um momento muito difícil por conta do tráfico, portanto, do momento desse transporte desses escravizados de África para o Brasil, que pressupunha alguns momentos interessantes. Captura, onde ele era capturado em África, ele era muitas das vezes fruto de assaltos, de conflitos internos entre etnias variadas na África, que eram depois vendidos para os europeus através de negociação, eram aprisionados nas praias, depois eram colocados nos navios, e aí nós temos a parte do transporte. Nesse transporte que poderia durar 30 dias até 60 dias, muitos desses que eram transportados faleciam dentro dos navios. Por isso o nome era tumbeiro, era como se fosse uma grande tumba dentro do mar, né? O mar seria esse local de passagem, a Calunga Grande, um local de morte e de esquecimento. Nesse local, com pouca comida, com pouca água, muitos não sobreviviam a esse momento e faleciam no mar. E outros faleciam no Valongo na sua chegada. Aqueles que eram falecidos no Valongo eram jogados, né, no cemitério
dos Pretos Novos. E aqui nós temos o gráfico mostrando a quantificação de ano a ano do tráfico negreiro, desses principais portos por onde os escravizados passavam. E a gente percebeu que estava ligado ao tráfico negreiro. No momento que o tráfico aumentava, aumentava também a mortalidade. No momento que o tráfico negreiro diminuía, diminuía também a mortalidade, mostrando que o cemitério só existe ou só existiu porque existia um tráfico negreiro, uma demanda muito grande por escravizados, que transportava cada vez mais pessoas, fazendo com que elas viessem para o Brasil, e muitas delas morressem nesse transporte, ou morressem pouco depois da sua chegada. Quanto à demografia desse local, vemos que a maioria dessas pessoas eram homens, né, que mostra algumas porcentagens eram mulheres, e hoje nós estamos observando também a quantidade de crianças, que eram crias, que tem no cemitério Pretos Novos, que não eram poucas, quando a gente compara com outros cemitérios. Esse local do cemitério também era um local de memória, ou apagamento dessa memória, porque, como eu disse no começo, após 1831, ele vai sofrendo esse processo de apagamento. Aí ele vai sendo coberto por casas que vão sendo construídas ali, e a ponto de você não perceber que ali tinha sido o cemitério dos Pretos Novos. O próprio nome Cemitério dos Pretos Novos foi apagado, não consta dos livros didáticos, não consta ainda do material que temos da possibilidade de conhecer isso e passar isso para os nossos alunos. Até que, em 1996, a dona Mercedes, que você observa na figura, ela compra essa residência e ali descobre o cemitério dos Pretos Novos, quando vai fazer uma obra e percebe que os ossos estão debaixo da sua casa. É nesse momento que eu entro um pouco nessa pesquisa, ali jovem, para poder falar procurando um tema de pesquisa, e a gente tem, então, um encontro com o cemitério dos Pretos Novos, e desde então tenho me dedicado a pesquisar esse trabalho que vai dar visibilidade ao cemitério dos Pretos Novos através do livro A Flor da Terra, o cemitério dos Pretos Novos, no Rio de Janeiro. Esse local de apagamento é ainda um local, porque muitos não conhecem, muitos não sabem desse cemitério, e existe um profundo silenciamento em relação a ele. Ao final dessa exposição, a gente tem que se perguntar, será que ainda existem os Pretos Novos? E quando eu começo a pensar sobre isso, a resposta para mim é que sim, ainda existem Pretos Novos, ainda existem cemitérios de Pretos Novos ainda. Milhares de pretos e pretas, milhares de crianças, moleques e molecas novas ainda estão nesses locais de sofrimento. As grandes favelas, hoje, onde os afrodescendentes são colocados, é fruto de um passado escravista que nós vivemos, né, e que os nossos antepassados foram submetidos. Hoje, vivem nessas condições precárias. As favelas hoje, as comunidades, sobretudo, ainda são um local de afastamento, onde elas estão longe dos centros urbanos, se não estão longe dos centros urbanos, estão longe das condições materiais como saúde, moradia, educação. É um local ainda onde a morte tem liberdade para tragar as vidas dos jovens pretos, das meninas pretas que circulam pelas ruas. É um local de abandono que o Estado não vê, que as pessoas não observam, que é um local onde as pessoas fazem questão mesmo de deixarem como o cemitério dos Pretos Novos, né, à margem da sociedade. Um local de sofrimento, dando em vista que as condições precárias que as pessoas ainda vivem, né, relembram muito as agruras da escravidão. E um local de apagamento dessa memória, porque ainda assim nós fechamos os olhos para as nossas mazelas sociais e para os frutos da escravidão, que ainda rendem hoje prejuízos para a nossa etnia, para nossas raízes, para a nossa ideia de pertencimento, que sofre cotidianamente um processo de apagamento do nosso ser, do nosso eu e da nossa cultura. O mapa da Atlas da Violência de 2018 mostrou muito bem isso. Mostrou como é que a taxa de mortalidade, né, a taxa de homicídios, a taxa de violência são maiores nessas comunidades, e onde como as pessoas pretas, né, sobretudo, são as pessoas que mais sofrem com isso. Isso não é à toa. É um projeto, assim como o Cemitério dos Pretos Novos, é um projeto de apagamento dessa raiz, de um apagamento de um povo, de silenciamento de corpos negros. O cemitério dos Pretos Novos não é só coisas ruins, mas ele também representa a possibilidade de renascer,
porque depois que foi redescoberto o cemitério, muitas coisas maravilhosas têm acontecido ali, naquela região, graças às pesquisas que têm sido realizadas, sobretudo no campo da arqueologia, que marcou ali a veracidade não só da existência do tráfico, uma vez que ele é uma prova inconteste de que pessoas morreram e ali estão sepultadas, também a prova de que vieram de África, remontando aí a nossa linhagem ancestrálica até o continente africano, as marcas étnicas, né, que a gente pode observar, os cortes dos dentes limados, tão praticados ainda em Angola, e, sobretudo, com a recém-descoberta de um primeiro corpo que nós temos, é o primeiro esqueleto completo que nós temos no cemitério Pretos Novos, que foi batizado por Baquita, uma religiosa católica que, depois de morta, vai ser canonizada como uma santa, e ela lutava contra a escravidão em África. Baquita foi o nome dado a essa mulher que foi encontrada no cemitério dos Pretos Novos. A arqueologia tem mostrado, a pesquisa mostrou que era uma mulher jovem, não tinha mais de 21 anos, mostrando aí como é que esse tráfico negreiro foi cruel em relação a essas pessoas. Uma mulher que foi, como muitas outras mulheres, foram mortas por causa do tráfico negreiro. E como elas, mulheres, crianças e homens, tiveram a sua vida ceifada por conta da ganância, por conta do desrespeito e por conta da crueldade. No entanto, esse cemitério dos Pretos Novos é um local de renascimento. É um local que eu costumo pensar como uma semente, porque quando nós observamos essa história em retrospecto, nós vemos que cada vez mais pessoas estão sendo tocadas, conscientizadas e alertadas sobre a importância da nossa história, da nossa raiz, de guardar isso muito forte dentro de nós e percebermos e lutarmos para que outras violências como essas não aconteçam jamais. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa fala, eu espero também poder deixar aqui para vocês um convite para que conheçam o Cemitério dos Pretos Novos do Rio de Janeiro, que se transformou hoje num centro cultural ali, onde nós temos exposições, você vai poder observar os poços de sondagem, os artefatos que foram retirados de lá, temos uma galeria de arte, biblioteca, temos espaço ali para salas de aula, temos agora uma pós-graduação, enfim, muita coisa legal que você vai encontrar ali na Gamboa, relacionada à nossa ancestralidade e à nossa história. Muito obrigado por ter nos assistido.